Essa campanha de Série B do Bahia, eu vou dizer um negócio para vocês aqui, eu lembro muito claramente que antes de começar a Série B, eu falei aqui no pod que se o Bahia não caísse para a Série C, com essa gestão estava no lucro. Eu falei isso após as eliminações do Campeonato do Nordeste, na Copa do Nordeste, após a eliminação também do Campeonato Baiano. Foi um Bahia que não ganhou jogo nenhum na Copa do Brasil, apesar de ter avançado uma fase contra o Azures, o Bahia jogou 4 partidas de Copa do Brasil e não ganhou nenhuma. Essa temporada, ela foi uma temporada que tinha todos os desenhos de uma temporada trágica para o Bahia. E de repente a Série B começou com o Bahia, mesmo não dando aquela segurança dos grandes desempenhos, entrando na zona de classificação, vencendo um jogo, por exemplo, historicamente o Cruzeiro sempre foi uma pedra no sapato do Bahia, o Bahia vai ganhar o Cruzeiro na estreia, e dá um 2-0 justíssimo, e de repente ganha o Náutico fora, não era o Náutico na draga ainda, que entrou. Então, tudo isso fez com que o torcedor do Bahia ficasse olhando desconfiado, mas passasse a viver uma realidade paralela, né? Passasse a viver uma realidade paralela. Porque a realidade paralela não, uma outra realidade. A realidade anterior é uma realidade de absoluta descrença no trabalho do Bahia. E essa descrença estava associada a um resultado trágico no campo. A descrença no trabalho do Bahia, justiça seja feita, acabou continuando, né? As críticas, a insegurança, mas o sonho em ver algo no campo diferente do que estava projetado, esse sonho foi sendo alimentado ali. O Bahia foi conseguindo ficar no G4 e em determinado momento já era natural a gente achar que o Bahia ia subir. Era natural, a ponto de hoje a gente estar tratando com alívio porque a gente está chateado porque o Bahia não subiu antes, sabe? O Bahia, por tudo que construiu, pela vantagem que criou, pela gordura, o Bahia tinha uma obrigação, não podia o Bahia nos últimos 10 jogos ganhar apenas 2. E foi o que aconteceu. E isso acabou dando a uma campanha de Série B muito segura aspectos de um trabalho, e aí não tem como correr disso, de um trabalho inseguro no futebol. Inseguro porque, para mim, a troca do Guto Ferreira pelo Anderson Moreira foi uma troca decidida pelos motivos errados. Não se tirou o Guto Ferreira porque o Guto Ferreira não estava entregando. Se tirou o Guto Ferreira porque você tinha uma vontade, uma sanha de colocar o Anderson Moreira para trabalhar no Bahia. O Bahia queria emular o Botafogo, tanto que tentou o Chay, foi atravessado pelo Cruzeiro e Chay no Cruzeiro não rendeu nada. Né? O Cruzeiro tirou essa bomba do Bahia, porque seria mais uma situação ruim do Bahia. O Bahia fez uma janela de transferências, trocou o Guto para botar o Anderson não conseguiu evoluir o trabalho do Guto e piorou o trabalho do Bahia, piorou o ambiente. Depois o Anderson acabou sendo demitido, o Barroca veio para apagar incêndio. A janela de transferências do Bahia foi um desastre. O Bahia perdeu o Rildo, mas o Bahia não conseguiu trazer um cara que você disse assim, pô, o Bahia contratou um titular. O Ricardo Goulart virou titular porque o Ricardo Goulart, apesar de toda a limitação física, com o deserto de qualidade do Bahia, ele virou um cara que desafogava o Bahia. Como que ele desafogava o Bahia? Recebia a bola de costas, sofria uma falta, dava um passo para trás, tirava a pressão de um atleta. Você imagina que um jogador que se limitou a isso e fez o quê? Um gol, foi o gol contra o Vasco, um gol importante até. Um jogador que se limitou a essa entrega, ele passou a ser considerado útil. Mas o meu Bahia que levou a sério jogar uma Série B na reta final com o Marcinho de um lado e o Luiz Henrique. Então o Bahia pegou uma situação que era absolutamente favorável, mesmo que surpreendente, e por conta de toda a incompetência que fez o Bahia não ser acreditado antes da Série B começar, foi colocando o torcedor numa situação de tensão, de medo, de receio de acontecer uma refugada, que seria uma refugada histórica. Eu lembro tranquilamente aqui de 2 times do Bahia em Série B, que não subiram, deixaram traumas. Aqui o Pedrão Pereira me lembrou aqui, o Goulart marcou 2 gols, ele marcou também contra o Operário. Isso. Boa, Pedrão. Obrigado. Tô de cabeça. 2 times que não subiram, que eram muito melhores, muito mais competitivos e que davam muito mais uma perspectiva de evolução do Bahia subindo da Série B para a Série A do que esse. O time de 99 e o time de 2004. Em 99 o Bahia jogou futebol,
Em 99, o Bahia tinha um dos principais artilheiros do Brasil disputando com o Romário, que era o Wesley. O Bahia só foi perder um jogo em casa em 99, o penúltimo contra o Goiás. Tanto foi que o Bahia completou um ano sem perder em casa e teve parabéns para você no jogo contra o Joinville. O Bahia perdeu em 98 com 2 gols de Bechara na Fonte Nova. Naquela Série B, o Bahia tinha uma oportunidade, etc. Tal, por 2-1, no 23 de setembro. Quando foi no dia 24 de setembro do ano seguinte, contra o Joinville, o Bahia jogou, ganhou de virada por 2-1, com muita chuva. E a torcida cantou parabéns para você, porque o Bahia estava completando um ano sem perder. Aquele time era competitivo. Aquele time foi para a quarta de final da Copa do Brasil, eliminado pelo Juventude de maneira surpreendente, mas tirou o Galo no Mineirão. Tirou o Curitiba, que era pedra no sapato naquela temporada. O Bahia deu 3-0 no Curitiba na Fonte Nova. E o time de 2004, a mesma coisa. Só perdeu um jogo, que foi o último derradeiro contra o Brasiliense em casa. O Bahia passou a temporada inteira, mesmo com vitória com o Vampeta, com o Edilson. O Bahia chegou a ganhar um Bavi, o primeiro do ano. Aquele time de 2004 do Vadão, Deus o tenha. Então, assim, aqueles dois times fracassaram, que provocaram feridas profundas no torcedor do Bahia. Então, era muito legítimo que o torcedor do Bahia esse ano morresse de medo. Morresse de medo de dar uma braga. Porque a gente acompanhou o torcedor do Bahia, que tinha um pouco mais de. Estou falando de 99 até para cá, estou falando de muito tempo. Mas o torcedor do Bahia, tranquilamente, a partir de 35 anos, já tinha um medo. E o torcedor do Bahia, com menos que isso, mas que estudou um pouco a história, ele ia lembrar de 99 e de 2004. Anos que o Bahia podia tranquilamente subir e o Bahia acabou ficando para trás. E 2004 foi ainda mais dramático, porque depois veio 2005 o Bahia caiu para a Série C. Então, em 99 o Bahia acabou subindo para a Série A por conta do tapetão, né? Copa João Avelange, puxaram o Fluminense na Série C, o Bahia foi a reboque. Mas o Bahia não subiu no campo. O Bahia tinha tudo para subir no campo e não subiu. Então, esse ano, você junta esse histórico. Você junta. Esses dois times eram muito, muito, muito. Eu tô falando muito melhores do que esse time que subiu hoje. Muito. Não é pouco, muito. Você junta esse histórico do Bahia. E você junta o histórico da gestão Guilherme Belintani, meu irmão. Tava todo mundo apreensivo. Realmente apreensivo, com medo que podia acontecer. Dito isso, legitimando toda a preocupação e até insatisfação e até uma relação, como o Xará colocou aí, de mais alívio e de muitas ressalvas ao que foi o Bahia nessa temporada e nessa Série B, há de se dar todo o mérito de um clube que conseguiu superar tudo isso e ficar no G4 de cabo a rabo, de ponta a ponta. É surpreendente o que aconteceu. O Bahia ter subido com todo o merecimento, porque se manteve nessa condição, vencendo jogos que assim, o jogo contra o Criciúma, que o Bahia venceu com os gols de Davó, quando o Bahia tinha um a menos, o Criciúma perdeu o gol e de repente o Bahia virou o jogo. Aquele jogo do Sport na Fonte Nova, que o Jacaré acertou um chute doido e de repente fez um gol. Contra a Ponte Preta, o Davó fez o gol com a cara, com a face. Alguns lances estranhos, mas foi acontecendo e o Bahia foi chegando e não dá num pontos corridos em 38 jogos, com o time passando 38 rodadas dentro dos 4 primeiros, achar que foi injusto. Então eu não vou cometer essa injustiça com perdão da redundância. Foi justíssimo que o Bahia tenha, foi justíssimo que o Bahia tenha subido, porque o Bahia teve a qualidade e o merecimento e os pontos para estar sempre entre esses primeiros. Agora, vai ser também a primeira vez que vai acabar uma Série B com acesso do Bahia e eu vou olhar para o time sem qualquer apego a ninguém. Eu não tenho o menor apego a ninguém que está no Bahia hoje. Eu vou reconhecer alguns jogadores que eu acho que podem fazer parte do elenco do ano que vem, mesmo entendendo que tem que ser uma reformulação, uma coisa profunda. Jogadores que eu acho que podem ajudar ainda o Bahia. Mas dizer assim, você tem um apego. Eu vi muitas vezes o Bahia subir, eu na ilusão, pô, esse time aqui com 2, 3 peças, com isso aqui, pô, esse time vai brigar também na Série A. É uma ilusão, às vezes até inocência. Série A é bem diferente a conversa. Mas isso aconteceu em 2016, aconteceu em 2010. Mas este ano eu não tenho a menor confiança nesse time que está aí. Eu não tenho o menor apego a ninguém. Se disser assim, saiu todo mundo, eu não vou lamentar. Eu não vou lamentar. Repito, apesar de achar que tem jogadores que podem ajudar na temporada seguinte. E aí, Minhoca, dando o passo à frente, acho que o torcedor do Bahia soma esse alívio a uma esperança de ver essa nova fase que se apresenta aí do Bahia SAF, gerido pelo Grupo City, começando da melhor forma, com o time na Série A, né? E estruturado, vamos dizer assim, para começar sem precisar cumprir a obrigação de voltar para uma Série A, porque uma Série B é um sufoco.
Essa é a verdade. A Série B é uma obrigação. Na Série A, a obrigação do Bahia, mesmo com o City na próxima temporada, é não cair. Essa vai ser a obrigação. Vamos botar o pé no chão. Mas você subir, chegar com a obrigação de subir é outra pressão. Eu acho que, falando da SAF, o Bahia ele teve, e aí se eu critico muito o Guilherme Belintani no que diz respeito a futebol, para mim realmente, saber que ele vai conduzir o futebol para mim é ser desastroso, e não é o caso. Mas ele, nessa parte da condução da SAF, eu acho que o Bahia está diante de uma excelente oportunidade. Eu sou um defensor, e fui um defensor e participei de toda construção de movimentos que levaram o Bahia a viver o processo democrático que abriu o torcedor para o clube em 2013. Sou um entusiasta da democracia. Mas a democracia, ela sempre deve ser tratada como um meio, não pode ser tratada como um fim. Né? E eu acho que o Bahia, ele pode ser um clube como o torcedor deseja, se ele for bem conduzido, seja com direito à eleição direta, seja com o dono. Tá? Esse ponto eu quero deixar muito claro. E eu acho que o Bahia tem a oportunidade, dentro dessa... vamos entrar num processo de febre de SAF agora. Eu acho que o Bahia vai ter a oportunidade de ser conduzido por um dos 2 melhores grupos de gestão de futebol no mundo. Acho que, assim, a maior oportunidade não é nem 1 bilhão de investimento, não são os detalhes do contrato, é você ter a tecnologia de gestão. O Bahia não está chegando a Johnson Johnson com o poder que tem para gerir futebol, coisa que nunca fez. Está pegando um grupo que tem know-how, que já tem quase 20 anos gerindo o Manchester City e outros clubes do mundo. Ou seja, além do investimento do dinheiro, vai chegar algo muito mais importante. Algo que, infelizmente, a gente aqui não conseguiu fazer com as pessoas que se predispuseram a conduzir o Bahia. Que é ter gestão realmente profissional, que é orientar o clube à formação, captação de talento, a aumentar a capacidade de investimento e não perder espaço, como aconteceu. Chegar na quase 200 milhões de orçamento, mas logo depois caindo para a Série B. Então, assim, sem conseguir dar no campo o passo que o torcedor espera, que esperava desde o momento que o Bahia virou um clube democrático. O Grupo City tem estrutura, know-how para isso. É o que eu acredito. E a proposta que foi apresentada é uma proposta que passa a confiança de que as principais preocupações do torcedor do Bahia em relação aos seus signos, a sua identidade, a uma série de aspectos que preocupavam, essa preocupação ela diminui com o que foi apresentado no contrato. E aí eu vou dar os méritos a Guilherme Belintani por ter costurado o contrato dessa forma. Eu acho que essa coisa da SAF, aí sim eu tive algumas informações desde fevereiro, foi o Bahia que buscou, através do próprio Guilherme Belintani. Foi o Bahia que futucou os Cities. Olha, tem um clube aqui que é auditado, eu tenho um clube que tem uma capacidade de crescimento incrível, eu tenho um clube que tem ele tem uma relação de identidade com o seu povo muito grande, de identidade com um lugar único no país, que tem uma relação com entretenimento muito forte, porque a Bahia é entretenimento, é uma cultura muito forte, tem uma música muito forte, tem evento, tem uma história. Então apresentou o Bahia dessa forma e fez o Grupo City olhar com carinho, porque outros procuraram o Grupo City. Esse negócio de SAF começou no final do ano passado o pessoal correr atrás porque já percebeu que a lei ia ser aprovada. Então, o Bahia, ele vive hoje uma expectativa, o torcedor do Bahia, de ver o clube dar esse passo a partir da aprovação da SAF. E, muito por isso, esse alívio, ele é misturado com uma esperança. Você não vê essa alegria, essa coisa eufórica do torcedor com acesso, mas você vê um alívio muito grande e uma esperança muito grande, porque você vê a possibilidade do clube mudar a condução do futebol de uma forma profunda. E aí, só para encerrar esse momento de fala, eu acho que tem uma outra coisa que precisa ser levada em conta, é o seguinte. Uma coisa é você votar na SAF porque você acha que a SAF vai melhorar o Bahia. Acreditar que a SAF vai fazer o Bahia ganhar título, ganhar jogos, crescer, continuar sendo um clube de identidade, mas dando resultado em campo. Que o torcedor quer isso. Vamos ser muito claros. Outra coisa é você votar para tirar Guilherme Belintani e Vitor Ferraz do poder. Que aí, para mim, vai ser que nem o Bahia querendo tirar Guto Ferreira. Votando pelos motivos errados. Decidindo pelos motivos errados. Não é isso que vai fazer o Bahia crescer. Eu também não quero ver mais Guilherme Belintani e Vitor Ferraz à frente do Bahia. Do futebol do Bahia. Eu não tenho confiança neles. Eu acho que se eles conseguirem conduzindo o futebol do Bahia, o Bahia vai voltar para a Série B.
Eu acho. Mas eu não vou votar a favor de uma SAF só para tirá-los. E essa, para mim, é a grande armadilha que estamos prestes a ver alguns torcedores enfrentarem no próximo dia 10. O Bahia precisa da SAF ou o Bahia precisa tirar Guilherme Belintani e Vitor Ferraz? O torcedor precisa ter muita clarividência para não tomar as suas decisões pelos motivos errados. Eu acho que a SAF é muito boa para o Bahia. Eu não votaria a favor de uma SAF porque vai tirar Guilherme Belintani e Vitor Ferraz. Eu acho que esse exercício o torcedor vai precisar fazer para que acabe não se arrependendo, porque tem outra coisa que o Belintani falou que é muito importante. A decisão é definitiva. Irmão. Se votar contra, acabou o Grupo City e Bahia. Fim de papo. Acabou. Vai buscar, se for em outro momento, outra SAF, mas não vai ser mais Grupo City. Se votar a favor, acabou escolher presidente daqui a 3 anos. Acabou pedir, devolva meu Bahia, eu quero meu Bahia raiz. Meu irmão, acabou. É contrato. O negócio é sério. Então a decisão tem que ser tomada com muita sobriedade para que a escolha ela possa ser desfrutada, seja boa ou ruim, de ter sido feita com a cabeça boa. Eu acho que o acesso vai ajudar nisso. Se o Bahia não subisse, a SAF estava garantida, eu acho que está garantida. Eu acho que vai ser aprovado. É filho. Com todo o movimento torcedor do Bahia que quer viver isso. Mas se o Bahia não sobe, a SAF estava aprovada ontem. Não precisava nem ter. Porque o torcedor ia votar desesperado para não aguentar mais ver Guilherme Belintani e Vitor Ferraz no Bahia. Eu acho que não é o caso. De qualquer forma, acho que o torcedor do Bahia agora passou um pesadelo, está vivendo um momento de alívio e esperança que era inimaginável antes da Série B começar. Eu acho que o futebol, mais uma vez, nos brindou com uma grande surpresa, que foi esse acesso do Bahia. Eu acho que é um momento, Maestro, que tem que ter uma certa cautela, né? Não é que chega 2023, já vamos começar levando o Baiano, Copa do Nordeste, Série A vamos ser top 10 e tal. Não é dessa maneira, né? Primeiro ano é o primeiro ano para se entender ainda todo esse processo, né? Nem para o bem nem para o mal, né? Porque, como o Cássio Cardoso falou, o primeiro semestre do Bahia foi uma merda em 2022. Então, assim, o Bahia não fez nada certo para chegar na Série B e subir. Se essa fosse a lógica e tivesse dado uma sequência mesmo mediana em relação, ele não teria tido acesso. É óbvio que pode ser mais fácil. Se você tem uma primeira largada uma primeira largada boa, a tendência de manutenção dessa base é de você estruturar o time, me parece um caminho muito mais óbvio, vai ser mais fácil. Por exemplo, aconteceu com Fortaleza. Sempre deve ter, apesar do primeiro turno muito ruim, mas no final das contas era mesmo pela questão física, a quantidade de competições sendo disputadas, na hora que foi afunilando, o time conseguiu se recuperar, se reforçou também. E melhorar o índice de acerto. O índice de acerto de Fortaleza já vem sendo muito mais alto do que dos outros times da região. Muito mais alto. Os caras vão lá, gastam 3 milhões em Moisés, o cara o ano todo. O Ceará vai lá, gasta 7 milhões em Castilho, o cara é banco. Assim. só para dar um exemplo. Então, assim, o nível de acerto precisa ser um pouco mais alto também. O Fortaleza vem conseguindo fazer isso. No caso do Bahia, e eu estou brincando nessa questão da SAF, não vai nem demorar muito, porque subiram 3 SAFs. E o único que não é SAF era a tartaruga em cima da árvore nessa segunda divisão, que a gente sempre falou. De todo mundo que caiu, que eu já vi, até hoje, desde os pontos corridos, o Grêmio é o caso mais insólito de um rebaixamento. Porra, o Corinthians já caiu em 2007, assim, foi um negócio assim, é o que eu falei, eu não digo que o Corinthians caiu, isso eu falei há muito tempo, quando não era nem pode, quando pode não era nem gravado. Era só a resenha na frente do diário, conversando de futebol, aí até que o Celso chega com a ideia, bora gravar essa conversa, mas nessa época aí, eu disse, ó, na hora que o Corinthians jogou a segunda divisão, eu disse, ó, acabou virada de mesa mesmo. Nunca mais vai ter. Porque se o Corinthians jogou, ele nunca vai aceitar, um clube desse tamanho nunca vai aceitar que alguém suba, que o Flamengo suba. Eu disse, meu amigo, eu joguei. Vai jogar? Eu joguei. Acabou esse negócio que o Corinthians jogou. Mas era um clube que estava em crise naquele 2007. Ele não caiu no detalhe. O Grêmio caiu milionário. O Grêmio caiu com um elenco forte, o Grêmio caiu sem uma crise política interna. Assim, o time não encaixou, podia ter, o vestiário está com problemas, mas assim, o Grêmio ele não preencheu nenhum dos quadradinhos do bingo para você falou. Ó, trocou 500, assim, até trocou de técnico, mas assim, trocou 10 vezes de treinador, elenco fraco, diretoria brigada, dívida, salário atrasado. Sabe o que você vai fazendo bingo?
O Grêmio não fez esse brinco e caiu. Então, o único que não é SAF é esse. Os outros 3 são, com o Cruzeiro já tendo investimento nesse ano, mas tende a ser muito maior ano que vem. O Vasco vai ser muito maior, assim, numa escala enorme, né? Foi até falar na transmissão, 190 milhões de reais de largada para reforços que o Vasco deve ter. E o Bahia, que também já deve praticamente zerar a dívida e deve passar por essa transformação. Então, essa questão de SAF, e quando a gente fala SAF, é SAF já considerando investidores, porque teve até um debate muito bom. O América Mineiro é SAF, tá? Mas é uma SAF ainda sem investidor. Ele virou SAF, mas ainda não vendeu as ações do clube, certo? O clube é uma SAF, mas assim, para não confundir, para não colocar o América Mineiro nesse debate, eu estou me referindo, acho que todo mundo aqui, SAF é a SAF com o investidor. A SAF, o cara botando dinheiro, né? A SAF sem o investidor. O Flamengo de Arco Verde aqui em Pernambuco é SAF também. É a primeira SAF de Pernambuco e não está nesse patamar. O campeonato de 2023 já será um campeonato de SAFs mais robustas, pô. Cruzeiro, Botafogo, Bahia, Vasco. Esqueci alguém? Fora o Atlético Mineiro em negociação, os times que não precisam de ser SAF para ser muito milionário, como o Flamengo, como o Palmeiras, clubes que são muito mais organizados, como o Grêmio, clubes que mesmo com todos os problemas continuam sendo uma potência como o Corinthians. Então, assim, a gente até falou, e não tem nada de obra pronta, que a gente disse, a primeira divisão, se o Ceará cair, é um vexame muito grande. Porque depois de ter segurado 4 anos, o Ceará está caindo na primeira divisão. Em termos de composição da primeira divisão, não estou falando em relação ao nível técnico, até porque, no fim das contas, a segunda maior divisão de todos os tempos não foi a segunda divisão com os melhores jogos de todos os tempos. Não, ela teve os maiores nomes. A palavra culposo também serve para quem fosse manter na Série A. Isso, exatamente. Então, a primeira divisão de 2022 é uma primeira divisão muito... A do ano passado já era. A gente falou quando o Sport caiu. O Sport caiu, o Sport ficou, sabe-se lá como, em 2020... Aí caiu, porque nem dinheiro da cota teve, porque o Sport devia a Rede Globo. O Sport teve que pagar 16 milhões a Globo. Aí no ano que não devia a Globo, recebeu a cota toda com uma composição mais fácil, caiu. E essa de 2022 era mais fácil ainda. Então, se o Ceará cair, é um vexame muito grande. A de 2023... Até porque, Cássio, rapidinho, a gente está tendo... Você imagina chegar na 36ª rodada e dizer assim, 41 pontos, está matematicamente livre. Foi o que por isso aqui... fez hoje. Por um triz, o Cuiabá estava vencendo até a reta final. Se o Cuiabá ganha o jogo e a pontuação do Cuiabá é menor do que a do Coritiba, que você falou, inclusive, né? Ou seja, manteria isso. Seria com 2 rodadas de antecedência, 41 pontos, seu ponto de corte para escapar. Só não seria porque ainda poderia, assim, a chance era muito pequena, uma chance de tirar o saldo de 10 gols, não para o Ceará, mas para o Atlético Goianiense que empatou hoje. Não, o Atlético Goianiense não pode tirar para o Coritiba, não. Não, para o Cuiabá. Se o Cuiabá sim, é porque eu estava me referindo ao Ceará, que o Ceará não chegava mais nenhum dos dois. Isso. Indo para 2023. 2023 será, inevitavelmente, como se imaginava. Será uma primeira divisão muito mais difícil. O Bahia entrar organizado e com potência... E não é só organizado, porque organizado, de certa forma, teve os problemas ali na pandemia, mas desde a democratização do clube, é um clube que foi... de 60, 80, 90, 100, foi bater 200 milhões, pois. Ninguém estava jogando dinheiro, fazendo uma cesta na zona morta de basquete, jogando uma nota de $100 no Bahia, não. O Bahia estava aumentando isso porque ele estava se organizando para crescer, como aconteceu com o Fortaleza, como aconteceu com o Ceará. Mas tendo agora esse know-how que Cássio Cardoso sempre fala, porque é verdade, o Bahia ele não contratou o know-how, ele está ganhando o know-how, né? Porque se fosse para pagar para ter o know-how, ainda era negócio. Eu disse, quanto é para eu ter essa gestão aí? Então, pensa assim, o Bahia não vai ser comprado, não. O Bahia vai dizer, eu quero pagar. Me diz aí, se eu pagar 300 mil, eu vou ser gerido dessa forma, eu quero pagar. Talvez fosse jogo, mas não é o caso. O Bahia não está pagando, o Bahia será pago para isso, para ter um know-how de primeira linha em relação à gestão de futebol. E é muito bom que seja nessa hora, porque não vai ser o tesão de voltar a ser G10, assim, uma coisa que o Bahia, por 20 anos, já são mais de 20 anos, né? Porque agora foi 2001, já terminou 2022. Se o Bahia ficar ano que vem, vai ser 22 anos depois. Não, 22 anos depois. Nunca foi assim a história do Bahia. Não tem nenhum lampejo da história que passa tanto tempo fora do primeiro pelotão. É óbvio que vai ter uma cobrança para isso. Mas nem todos os casos são de resposta rápida. Porque, o Vasco vai querer uma resposta rápida também, A SAF do Vasco com 777, vai querer, o Vasco tem que voltar a ser protagonista. O Cruzeiro vai querer voltar a ser protagonista. O Flamengo continua sendo, o Palmeiras continua sendo, o Atlético é de todo jeito. O Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro tá ali. Veja só, não falta muita cadeira para sentar não, tá ligado?
Assim, para você ser protagonista, assim, de cara, é alguém falhando muito e você tendo um índice de acerto gigantesco, como foi o Fortaleza no ano passado. Então, eu acho que o papel do Bahia em 2023 é ser um time estável. Como foi na Série B de 2022. Sem brilho, essa falta de brilho na primeira divisão, eu acho que é fatal. O time tem que ter um pouco mais de brilho do que isso, porque se for assim, precisa ser um time mais competitivo, precisa ser um outro nível de time. Mas se não for exatamente na largada de 2023, largada da SAF, o G10, que seja pelo menos uma estruturação de time para que vire um clube mais recorrente. Veja só, a gente está voltando para o Ceará, porque as coisas estão tudo muito interligadas. Tem hora que deixa de ser coincidência. O Sport ficou 5 anos na primeira divisão, caiu. O Bahia ficou 5 anos na primeira divisão, caiu. O Ceará está isso aqui, se for rebaixado, no 5º ano. Aí será o Fortaleza ano que vem. O Fortaleza jogará o 5º ano. Nenhum nordestino nunca chegou no 6º ano. Então, antes de se falar de qualquer coisa, a gente tem que pensar primeiro de que o futebol da região, nos pontos corridos, já tem mais de 20 anos, completou a 20ª edição agora, essa é a 2022, é a 20ª edição desse formato. Nenhum nordestino conseguiu ficar 6 anos seguidos na primeira divisão. O Figueirense já conseguiu, a Chapecoense já conseguiu, ninguém do Nordeste conseguiu. Então, na hora que você atravessar essa barreira, o Fortaleza terá essa oportunidade ano que vem, e o Bahia vai começar a fazer esse processo agora, e até porque a maior receita do Bahia foi justamente no 5º ano. Você vai ficando na primeira divisão, você vai subindo a escadinha, pô. É natural, é óbvio, na verdade. Assim, vai ter a expectativa dos resultados serem alcançados no primeiro ano, pela falta de resultados em tanto tempo de um clube desse tamanho. Mas, se o Bahia se tornar um clube estável na primeira divisão, estável não só ficar na primeira divisão, mas passar a ser um time sem estar sempre no talo de escapar na zona de rebaixamento na última rodada. Ali, jogar o campeonato como o histórico Goiás da década passada, que não caia para nada. Ele está jogando o campeonato dele, fica lá 500 anos na primeira divisão. Eventualmente, o Bahia será um protagonista, no mínimo, do Nordeste e um concorrente. Protagonista, não vou dizer que... vou dizer que o Bahia vai ser o protagonista no momento atual. Não tem, como eu falei, não tem muitas cadeiras vagas para isso. Um concorrente pode ser. Porque protagonista é protagonista, meu irmão. É o cara que... Tipo, um cara concorre ao Oscar de protagonista, outro de coadjuvante. Né? Protagonista é protagonista. Protagonista é o Flamengo, pô. Não vou dizer agora que nesse momento que o Bahia vai ser o protagonista ao lado do Flamengo e do Palmeiras. Não vai. Mas se ele for um concorrente a orbitar aquele cenário, ele vai buscar coisas grandes como o Atlético Paranaense buscou. O Atlético Paranaense ficou isso aqui de ser campeão da Libertadores mesmo. O zagueiro fez uma cagada gigantesca. O jogo estava ali bem disputado. Não estava na mão, mas estava bem disputado. Ganhou 2 Sul-Americanas, ganhou a Copa do Brasil, vice da Copa do Brasil, já foi vice do Brasileiro dos pontos corridos. Está sempre ali. Se o Bahia se tornar o Atlético Paranaense, o projeto deu muito certo.